Chegou a hora de olhar de perto o Por D11. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no último relatório mensal do Fundo Polo Crédito Imobiliário para entender o desempenho, a estratégia e, claro, o que os números querem dizer de verdade. E a grande questão que guia nossa conversa é essa. Num cenário de economia mais fraca, de pé no freio, como é que um fundo focado em crédito imobiliário, como o Por D11, consegue encontrar caminhos para gerar valor? É isso que a gente vai descobrir. Para começar, vamos sentir o pulso do mercado. Afinal, nenhum fundo opera numa bolha, né? É fundamental entender o que estava acontecendo na economia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para poder avaliar a performance do Por D11. E olha só que interessante o cenário. A gente tinha basicamente dois mundos. Lá fora, nos Estados Unidos, o Banco Central cortando os juros para tentar dar um gás na economia. Já que no Brasil, o cenário era outro. Economia desacelerando, mas com a expectativa de que os juros ficassem parados. Isso cria uma espécie de cabo de guerra, que impacta diretamente a rentabilidade dos investimentos. Agora, vamos falar de inflação. O número do mês de outubro foi bem baixo, quase zero. Mas, quando a gente abre o foco e olha a foto completa, o acumulado dos últimos 12 meses ainda está ali, um pouquinho acima do teto da meta do governo. E por que isso é tão importante? Porque, como a gente vai ver, uma parte bem relevante da carteira do Por D11 tem seus ganhos ligados diretamente à inflação. Certo. Com esse pano de fundo em mente, vamos ao que realmente interessa. Como o Por D11 se saiu no meio disso tudo? Vamos mergulhar nos números do fundo em outubro. E aqui está ele, um número que todo cotista fica esperando. 10 centavos por cota. Esse foi o rendimento distribuído no mês de outubro. Mas o mês é só uma pequena parte da história, né? Quando a gente olha o filme todo, o retorno anualizado nos últimos 12 meses chega a 13,64%. Isso sim mostra a consistência do fundo em gerar renda ao longo do tempo. E o que esse percentual significa na prática? Bom, ele equivale a um retorno de IPCA mais 8,10%. Traduzindo, o fundo não só protegeu o dinheiro da desvalorização da inflação, como ainda entregou um ganho real, limpo, de mais de 8%. É o dinheiro trabalhando de verdade. E nessa tabela tem um número que salta aos olhos, o P sobre VP de 0,85. O que isso quer dizer? Basicamente que a cota do fundo estava sendo negociada no mercado por R$ 8,10, enquanto o valor real dos ativos dentro dele era de R$ 9,57, ou seja, um desconto. Para muitos, isso pode sinalizar uma janela de oportunidade. Ok, já vimos que os números são bons, mas eles não aparecem do nada por mágica. Por trás deles, existe uma equipe tomando decisões. Vamos ver então quais foram as jogadas da gestão em outubro para alcançar esses resultados. E a filosofia da gestão está bem clara nessa frase. A gente vê que o foco não é em apostas de alto risco. A palavra-chave aqui é construir uma carteira sólida, resiliente, diversificada e pensada para o longo prazo. É um jogo de consistência. E essa filosofia não ficou só no discurso, não. A gente vê ela na prática. Em outubro, a gestão foi ativa. Comprou um novo CRI, aumentou a posição em outro ativo que considera estratégico e, seguindo o plano, reduziu a exposição em um terceiro. Isso mostra uma gestão atenta, com a mão no leme, ajustando as velas conforme o vento. Então, que tal a gente abrir o capô do fundo agora? Vamos dar uma olhada bem de perto no que compõe a carteira do Por D11. Afinal, de onde exatamente vêm esses resultados? Bom, o que a gente encontra é o seguinte: a esmagadora maioria do patrimônio, 2/3 do fundo, está investida nos chamados CRIs. E olha que interessante, tem uma fatia bem relevante de 22% em caixa. Isso é basicamente munição, dinheiro pronto para ser usado em novas oportunidades que a gestão julgar interessantes. E aqui está, talvez, o grande pulo do gato da estratégia do fundo. A carteira de crise está praticamente dividida ao meio, 48% atrelada à inflação, IPCA, e 47% atrelada à taxa de juros, o CDI. Isso funciona quase como um seguro. Não importa muito se a inflação dispara ou se os juros sobem, o fundo está posicionado para se beneficiar nos dois cenários. E só para alinhar todo mundo, o que é um CRI? De forma bem simples, é um título que empacota dívidas do setor imobiliário. Pensa, por exemplo, nas parcelas da venda de um apartamento na planta. O CRI pega esses pagamentos futuros e transforma num ativo financeiro que pode ser negociado. E o Por D11 investe em CRIs de dois tipos principais. A maior parte, 65%, são os corporativos, que são dívidas de grandes empresas. Os outros 35% são os pulverizados,
que, como o nome diz, diluem o risco em dívidas de centenas de devedores menores. É a boa e velha estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo real. O CRI da Arena MRV é um dos principais ativos da carteira. É um título do tipo corporativo, que paga a taxa CDI mais um prêmio de 5% ao ano. Esse é o tipo de ativo de qualidade, com boa remuneração, que a gestão busca para o portfólio. Ufa! Depois de todo esse mergulho nos detalhes, vamos dar um passo para trás. O que a gente tira de mais importante desse relatório de outubro? Qual é, no fim das contas, o resumo da ópera? Acho que dá para resumir em 3 pontos-chave. Primeiro, pagamentos sólidos, com retorno real bem acima da inflação. Segundo, uma gestão proativa, que está sempre de olho no mercado, ajustando a carteira. E terceiro, um equilíbrio estratégico, com aquela divisão quase perfeita entre IPCA e CDI, que prepara o fundo para diferentes cenários econômicos. E olhando para frente, o que vale a pena ficar de olho? Primeiro, nas reservas que o fundo acumulou e que podem ser distribuídas no futuro. Segundo, nas novas compras que a gestão já sinalizou que estão no radar. E, claro, terceiro, em como as decisões sobre a taxa de juros aqui no Brasil vão impactar aquela metade da carteira que está atrelada ao CDI. E assim a gente termina com uma pergunta no ar. Nesse mercado cheio de desafios, será que essa estratégia do duplo indexador, apostando em IPCA e CDI ao mesmo tempo, vai continuar sendo a fórmula do sucesso para o POD 1111 em 2026? Só o tempo dirá. A gente segue acompanhando.